Olá, alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje, ainda continuando sobre aquela temática dos espaços agropecuários, nós vamos compreender, depois de termos visto as características principais da atividade agropecuária, as características dos estilos de produção agrícola, nós vamos ver como que esses estilos e essas características elas vão ser empregadas na prática nas diversas regiões do mundo. A começar, nós vamos ver as características relacionadas aos espaços agrícolas nos países desenvolvidos. Por exemplo, nós vamos ver como que funciona e como que são os estilos de produção agropecuária em regiões dos Estados Unidos, em regiões de países da Europa e até mesmo em regiões da Austrália, do Japão e de Israel, ok? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me chamar que eu irei ajudar e solucionar qualquer dúvida presente. No mais é isso, eu espero que gostem e vamos juntos assistir a mais uma aula de Geografia. Bom dia a todos. Nós vamos dar início, gente, à nossa aula de Geografia relacionada a uma temática ainda envolvendo aquela questão que nós já havíamos tratado anteriormente sobre a biosfera. Nós vamos entrar agora num outro segmento, num outro setor relacionado à biosfera. Nós vamos falar da hidrosfera. Nós já chegamos a ver nas aulas passadas algumas características envolvendo a atmosfera, como que ela funciona, as suas camadas, a dinâmica geral de circulação da atmosfera. E na aula de hoje nós vamos ver a dinâmica da hidrosfera. Como vocês podem observar, quando nós falamos da hidrosfera, nós estamos fazendo referência a toda a atividade que envolve as águas do planeta Terra. Okay? Quem quiser acompanhar no livro didático, vocês podem acompanhar a partir da página 34 do livro de vocês. Ok? Vai a partir da página 34 até a página 39, até a página 40, na verdade. Ok? Vamos, antes de mais nada, então, perceber como que funciona a hidrosfera. Vamos, antes de mais nada, perceber como que funciona a hidrosfera e a importância da água, desse elemento tão importante para a nossa vida de um modo geral. Começa logo com a seguinte confirmação, de que o nosso corpo é composto por água. 70% do nosso corpo é composto de água. Primeiro motivo e mais importante, vamos dizer assim. O segundo motivo, um dos outros motivos, nós vamos ter que todos os seres vivos, todos, vegetais, animais, eles necessitam de água para sua sobrevivência e manutenção, certo? Nós vamos ter aí a importância econômica da água. Ela serve para o processo da agricultura, ela serve para o processo industrial e é um importante bem consumido e utilizado no comércio. Ela é utilizada na produção de energia elétrica. Quando vocês forem observar as coisas relacionadas a fontes de energia, vocês vão ver que nós temos, e o Brasil ele é um dos países que mais utiliza, nesse caso, a questão da energia hidrelétrica, que é a energia que vai ser resultante da força das águas em uma barragem hidrelétrica. É um importante meio de transporte, uma importante estrutura de transporte, vamos dizer assim, o transporte hidroviário, o transporte fluvial, marítimo, que é o deslocamento de navios, de barcos, de embarcações através das águas, seja elas águas de um rio ou as águas de um mar ou oceano. E também nós vamos ter a questão religiosa, acreditem vocês ou não, mas nós temos a questão religiosa. O exemplo mais clássico disso é o rio Ganges. O rio Ganges, na Índia, ele é considerado um rio sagrado. Toda a extensão dele é considerada sagrada. Ok? E vamos ter vários outros fatores, outros motivos que nós podemos considerar importantes quando relacionamos essas questões à água. Ok? Vamos avançando um pouquinho mais aqui. A água ela é um recurso hídrico e um recurso natural. Logo de cara vocês vão entender isso. Um recurso natural e um recurso hídrico. O que seria isso, vamos dizer assim? Um recurso natural é quando ela compreende todos os elementos na natureza que podem ser usados pelo ser humano. A água é um recurso. Por quê? Nós utilizamos da água para nossas necessidades,
nós utilizamos a água para a produção de energia, no caso, né, vamos dizer assim, e entre outras coisas, né? O recurso hídrico já seria basicamente toda a água existente, né? Toda a água existente de uma região. Né? No caso, o recurso natural ele vai levar em conta a importância do recurso hídrico, né, da água, já que a água é um recurso hídrico, né, para as atividades humanas, né, o recurso natural. A água é um recurso natural por conta dessa importância que ela vai adquirir nas atividades humanas. E ela é um recurso hídrico porque vai englobar todas as formas de água, vamos dizer assim, seja ela água superficial, água subterrânea, todo o estoque de água de uma determinada região vai ser considerado, então, um recurso hídrico, ok? Vamos observar aqui logo de cara um dos elementos bastante marcantes para a gente compreender a dinâmica da hidrosfera no nosso planeta, ok? Nós vamos ter aí o ciclo da água, né? O ciclo hidrológico. Quem quiser acompanhar pelo livro, você pode acompanhar aí na página 35 do livro de vocês, ok? Como que se dá então o ciclo da água? Começa da seguinte maneira: nós vamos ter ali os oceanos, o armazenamento da água, né, dos oceanos. Essa água dos oceanos ela vai sofrer o processo de evaporação. A água do oceano vai evaporar e vai se condensar. Lembra que a gente falou na aula passada em relação à formação das nuvens? As nuvens elas são o vapor de água que vai se condensando e formando essas formações de nuvens, né? Ela vai ser então condensada, vai formar as nuvens ali de condensação. Essa condensação, aliada também à questão da evapotranspiração, da umidade existente no ambiente, no continente, vamos dizer assim, né? Juntamente com a evaporação e a evapotranspiração, ela vai fazer com que haja mais armazenamento de água na atmosfera, a formação de nuvens, as nuvens carregadas, né? E quanto mais carregadas essas nuvens, vamos dizer que mais pesadas elas ficam. Aqui no caso, ó, só fazendo uma relembrança, né, uma lembrança do que nós vimos anteriormente, essa formação aí de nuvens que vai causar a precipitação, né, óbvio, vai causar a precipitação, a chuva, é uma chuva orográfica, porque se vocês observarem bem, as nuvens elas estão indo em direção à montanha, né, em direção a uma montanha. E, óbvio, como elas estão bastante carregadas, elas não vão conseguir traspassar essa barreira natural. E aí acontece a precipitação, acontece a chuva caindo. Vai cair a chuva ali naquela região, ok? Nós vamos observar também que no topo dessa montanha vai haver formação de água no gelo, vai haver a formação de geleiras por conta da altitude. Também chegamos a ver isso quando nós falamos da atmosfera, das camadas da atmosfera. Né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Né? A cada 1000 metros de altitude, vamos dizer assim, a temperatura ela cai 6,5 graus, ok? Mas vamos voltar para cá. Acontece a precipitação. Nós vamos estar aí na fase 3, se vocês observarem no livro. A fase 1 é o acúmulo, né? O fluxo e o defluxo da água nos oceanos. A fase 2 é a evaporação e a evapotranspiração que vão formar as nuvens carregadas que vão ficar se condensando. A fase 3 é a precipitação, é a chuva propriamente dita caindo, né? E aí vai haver várias formas de escoamento dessa precipitação existente, né? Boa parte dessa chuva pode ficar na superfície, né, formando os rios e os lagos, né? Boa parte dessa precipitação, dessa água, vai infiltrar, que pode formar lá os lençóis freáticos, os lençóis subterrâneos e os aquíferos, né, as chamadas águas subterrâneas, né? E boa parte dessa precipitação, ela pode ficar armazenada ali no topo da montanha também, em forma de gelo, certo? E aí nós temos a formação então de rios caudalosos, né? Nós vamos ter a formação de águas de lagos, né? Lagoas, né? De água doce.
nós vamos ter a formação de lençóis freáticos, nós vamos ter a formação dos aquíferos. E aí, todos esses setores, todos esses segmentos, os rios, os lagos, né, e principalmente os aquíferos, que vão acabar armazenando um pouco das suas águas também nos oceanos, eles vão repetir o processo. Né? Uma vez que eles ficam ali parados, armazenados, acontece de novo o processo de evaporação e de evapotranspiração, e assim o ciclo vai se iniciar novamente. Ok? Esse é um dos ciclos bastante importantes, né, vamos dizer assim, para a manutenção da vida, né, para a manutenção da vida terrestre, e principalmente na formação de relevos, de vegetação, de biomas, propriamente dito. Ok? Vamos observar aqui nós vamos entrar aqui da presença das águas no planeta Terra. Nós vamos dar uma ênfase na questão das águas superficiais. Como que podem ser, das águas continentais, perdão. Como que elas se subdividem? Nós podemos subdividir elas em águas superficiais e águas subterrâneas, que nós já vimos anteriormente ali, falando do ciclo da água. Ok? As águas superficiais, aquelas que nós podemos enxergar, né, elas são os rios e os lagos. As águas subterrâneas são aquelas águas que estão debaixo da superfície. Né? Vão ser os aquíferos, os lençóis freáticos e os lençóis subterrâneos. Ok? Nós vamos observar aqui então as características com destaque principal para as características dos rios. Né? Quem quiser acompanhar, novamente, pode acompanhar a partir das páginas 36 a 40 do livro didático de vocês. Ok? Vamos acompanhando aqui. Características dos rios. Né? Os rios são compostos por água doce, né? Todos os rios são compostos por água doce e correm em um leito definido. Né? Como que se dá sobre a origem desses rios? Né? Como que se dá o processo de alimentação desses rios? Eles são alimentados, vamos dizer assim, pela precipitação, né? Pela chuva. Eles podem ser alimentados por granizo ou neve, o derretimento dessas neves, ou eles podem surgir da forma subterrânea, dos chamados olhos d'água. Né? Existem esses três tipos de alimentação do rio. Né? E aí nós vamos observar como que vai se dar a estrutura de um rio de um modo geral. Se vocês observarem aqui na página 36 e 37, ele vai mostrar um esquema de como que o rio ele vai se originar, como que ele pode ser estruturado, vamos dizer assim. Né? Primeiramente, nós vamos ter a nascente, né? A nascente ou a cabeceira de um rio. Como que nós podemos identificar? Geralmente, essa nascente ou essa cabeceira, ela vai ser originada em um ponto alto, em uma área elevada, numa colina, numa montanha, numa serra ou numa área de planalto. Né? Aqui na imagem do livro de vocês podem observar que ela está originada em uma área de planalto, em uma área de colina. Né? Muito bem. À medida que nós vamos avançando, vocês vão observar aqui que vai ter o curso principal, né? Nós vamos observar mais adiante uma imagem em relação a isso. À medida que ele vai avançando até o final dele, o final vai ser chamado de foz. Né? Vamos ter a foz de um rio final, onde ele vai desaguar ou num outro rio, ou no mar ou no oceano, ou ele simplesmente vai de forma subterrânea, né? Vamos dizer assim. Esse volume ele pode aumentar, né? Uma vez que
ele vai receber mais água, ele vai continuar sendo alimentado, seja por chuvas, né, ou por outros rios, né, por outros rios que nós vamos conhecer esses outros rios como afluentes. São aqueles rios que vão despejar as suas águas nesse rio principal. Se vocês observarem bem aqui a imagem, vocês vão ver, né, que vai aparecer um afluente, vai aparecer um segundo rio levando as águas dele para esse rio principal, alimentando ele dessa forma, ok? Vamos observar aqui a estrutura dele basicamente, como eu estava falando para vocês, né? Vamos ter aí a nascente, né? A nascente ou a cabeceira, que é onde se inicia o curso de um rio. Nós vamos ter os afluentes, né? Que são os rios que vão desembocar no rio principal. Nós vamos ter os meandros, né? Que são curvas acentuadas de um rio. Nós vamos ter as cascatas ou quedas de água, que, como, por exemplo, a nascente ou cabeceira, como nós chegamos a ver anteriormente, ela sempre se origina em partes elevadas, geralmente, à medida que vai descendo, que vai diminuindo a altitude, vai haver declives ou áreas irregulares. Essas áreas irregulares, elas vão acabar originando em quedas d'água, ok? Nós vamos ter aí a foz ou desembocadura, que é onde o rio vai desaguar, né? Pode ser, essa foz, ela pode ser numa forma de um delta, ela pode ser na forma de um estuário, né? Ou ela pode ser mista, ela pode ser as duas coisas, um delta e um estuário ao mesmo tempo. O leito do rio, né, que é onde o caminho, né, que o rio vai fazer em torno da água, é a superfície coberta pela água. Nós vamos ter a bacia hidrográfica, que é um assunto que nós vamos ver mais adiante, mas é um conjunto, vamos logo de cara, né, uma dica inicial para vocês. A bacia hidrográfica ela vai ser um conjunto de um rio principal com os seus afluentes, né? E nós vamos dar um exemplo bem básico daqui a pouco. E a vazão, né? A vazão de um rio, vocês já devem ter escutado isso. A vazão de um rio é o volume das águas que esse rio vai apresentar. Tudo bem? Vamos aqui então mostrando como que se dá, né, esse processo já na prática, já que nós já chegamos a ver a estrutura de cada um, nós vamos ver na imagem como que nós podemos identificar, certo? Nós vamos observar aqui logo no início, se vocês forem ver, lá em cima, no topo da montanha, surge o rio, né? Logo de cara, nós podemos identificar que esse rio ele é de origem glacial, ele é originário do derretimento das neves de um topo de uma montanha, ok? E nós vamos ter então a cabeceira dele, nós vamos ter a origem, o nascente, né? E aí, por ser uma área onde a altitude ela vai descendo, vocês vão observando que tem certos declives, né? Vocês vão observando que tem certos declives ali, e esses declives vão formar as cascatas, ou as quedas de água, ok? Mais ali próximo, vocês estão observando outros rios aparecendo em torno desse rio principal, né? São os afluentes, eles estão despejando as águas dele nesse rio principal, ok? Se vocês observarem mais adiante, vocês vão ver ali umas curvas que os rios estão fazendo, umas curvas mais ou menos assim, né, no formato de um U. Essas curvas são os chamados meandros, né? Os meandros eles vão ser muito comuns quando nós formos estudar sobre as bacias hidrográficas aqui no Brasil, em especial as bacias hidrográficas da Amazônia. Vocês vão ver que aqui é muito comum nós termos rios meândricos, que são rios que fazem o serpenteadozinho, né? Vamos dizer, eles são cheios de curvas. Como a dinâmica do rio ela muda de um tempo para outro, pode acontecer que alguns desses meandros não tenham mais conexão com o rio principal. E aí nós vamos ter a figura aqui no canto, quase no final, do meandro abandonado. Vai se tornar um pequeno lago, né? Já fez parte de um rio anteriormente. Porém, com a mudança da dinâmica do rio, ele se tornou um lago, um meandro abandonado, né? E aí, no final, nós vamos ter a desembocadura ou a foz desse rio. Nesse caso, esse rio está despejando as suas águas no oceano. E aqui, a foz desse rio, nesse caso, ela vai ser em formato de delta, ok? Basicamente, essa é a estrutura geral. E assim, em torno do rio, nós vamos dividir ele em curso alto, curso médio e curso baixo. O curso alto ele vai levar em conta a origem, a cabeceira do rio, ok? O curso médio já vai ser
o leito dele, basicamente, né? A estrutura dele, o leito, os meandros, os afluentes que vão chegando a esse rio, entre outras coisas. E o curso baixo já vai ser quando ele se aproxima da sua foz, ok? Quando ele se aproxima da sua foz, ele já vai ser considerado um rio de curso baixo, tudo bem? Vamos observando aqui agora em relação a algumas características importantes dos rios, né? Nós vamos observar como que nós podemos classificar os rios em relação à sua origem, ok? Nós podemos classificar eles de várias formas, certo? Nós podemos classificar ele como, por exemplo, um rio pluvial. Quando que um rio ele pode ser considerado um rio pluvial? Quando esse rio ele é abastecido pelas águas das chuvas, ok? Todos os rios brasileiros, tirando o rio Amazonas, são rios pluviais. Né? São rios que são abastecidos pelas águas da chuva. Né? Quando além do rio pluvial, nós vamos ter rios nivais. Né? São rios que suas águas elas são originárias do derretimento das geleiras. Né? Tipo, rios que surgem ao pé, no topo das montanhas, vamos dizer assim. Né? E nós vamos ter os rios mistos, que são tanto de origem alimentados pela chuva, quanto pela neve. E aí nós vamos enquadrar o rio Amazonas. O rio Amazonas ele nasce próximo à Cordilheira dos Andes, ele vai receber as águas, vamos dizer assim, as águas oriundas do derretimento da Cordilheira dos Andes, e ao longo do seu caminho nós vamos ter, em relação ao leito do rio Amazonas, ao longo do caminho, nós vamos ter alimentação por afluentes e chuvas também, que são características da região equatorial. Né? Isso torna o rio Amazonas um rio misto. Okay? Em relação ao escoamento, nós vamos observar aqui, e observem em relação a essa questão na página 40 do livro de vocês. Ok? Nós vamos poder classificar os rios de 3 formas. Ok? Nós vamos ter aí os rios efêmeros, os rios intermitentes e os rios perenes. Né? O que seriam rios efêmeros? Vamos dizer assim. Rios efêmeros eles são aqueles que existem durante curtos períodos de chuva. Né? As enchentes relâmpagos, por exemplo, eles são muito comuns nas áreas do semiárido brasileiro, ali na região do Nordeste. Okay? São muito comuns. Quando acontece um período de chuva muito excessiva, algumas regiões elas começam a transbordar de água rapidamente. Mas à medida que essa chuva passa, aquela região toda completamente ela desaparece. Vamos dizer assim. Né? Os rios intermitentes são aqueles rios que secam durante um período do ano. Né? Também presentes na região nordestina. Né? Vamos dizer que boa parte dos rios nordestinos, com exceção do Rio São Francisco, durante o período da estiagem, eles simplesmente desaparecem, viram caminhos ali ao meio do sertão. Né? 6 meses do ano eles estão ali aparecendo, né? Existindo, e 6 meses depois eles acabam desaparecendo. Esses são os rios chamados intermitentes. Né? E temos, por fim, os rios perenes, que são aqueles rios que correm o ano inteiro. A maior parte dos rios brasileiros são assim: o rio Tietê, o rio São Francisco, o rio Araguaia, o rio Amazonas, o rio Negro. Né? São exemplos de rios perenes. Rios perenes, lembrando, rios perenes são aqueles rios que correm o ano inteiro. Tudo bem? Isso em relação ao escoamento, nós classificamos o rio em relação ao escoamento. Anteriormente, classificamos em relação ao regime, a como que ele é abastecido. Ok? Aqui nós temos o escoamento. E agora, em relação ao relevo, também aqui na página 40 do livro de vocês podem acompanhar. Né? Em relação ao relevo, nós podemos ter rios de planície e rios de planalto. Quando nós formos estudar sobre a litosfera, mais adiante, nós vamos compreender essas formações do relevo. Mas assim, como que é um rio de planície então, professor? Seria basicamente um rio que ele corre por área plana. Não tem cachoeira, muita cachoeira, não tem saltos ou corredeiras. Né? Esses rios, em via de regra, eles são adequados para navegação. Você pode navegar nesse rio.
né, tranquilamente. Boa parte, vamos dizer assim, boa parte dos rios amazônicos são rios de planície, né? O rio Amazonas, o rio Araguaia, o rio Tapajós, o rio Negro, são rios de planície, porque aqui a gente não vai encontrar com muita frequência, né, em relação aos rios, nós não vamos encontrar aqui áreas de cachoeira, né? Professor, mas tem Presidente Figueiredo, é uma exceção, e assim, não é necessariamente um rio principal, ok? Mas no rio principal, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do Rio Negro e do Rio Amazonas, nós não vamos encontrar áreas de cachoeiras, de salto ou áreas de corredeira, né? Geralmente são rios planos, onde não tem muita velocidade, vamos dizer assim, por conta da declividade, da altura, ok? Em relação ao Rio de Planalto, como vocês já podem observar, são rios que vão possuir desníveis acentuados, né? A altura ela se modifica muito bruscamente, né? O que vai originar a ocorrência de corredeiras e de cachoeiras, né? Esses rios eles são bastante adequados para várias opções. Por exemplo, pode ser utilizado para o turismo, na questão das práticas de esportes radicais, né? E também são adequados como rios para a construção de usinas hidrelétricas, né? Nós temos aí então o Rio São Francisco, nós temos o Rio Iguaçu, o Rio Parnaíba, o Rio Tietê, o Rio Paraná, né? Nós vamos ter o Rio Madeira, né? Que é uma exceção da Amazônia, o Rio Madeira. Apesar dele possuir boa parte do seu curso no rio, na floresta amazônica, ele vai ter sua origem em áreas de altitude lá na Bolívia, né? Mas ainda assim a velocidade dele, a vazão dele vai ser propícia para que se possa construir, né, e que já foi construído, usinas hidrelétricas, né? E um exemplo clássico aqui, o Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu e o Rio Paraná são os rios aonde se localiza a usina de Itaipu, né? A usina de Itaipu, a maior usina do Brasil, a usina responsável pela produção de energia para boa parte do território brasileiro. No Rio São Francisco, nós também vamos ter a presença de uma outra usina, que é a usina de Paulo Afonso, né? Para vocês observarem, então, como que é essa peculiaridade. Quanto maior o número de corredeiras, de cachoeiras, mais útil o rio se torna para a produção de energia hidrelétrica, ok? Quando vocês forem estudar fontes de energia, nós vamos entrar com mais detalhes nesse conteúdo, beleza? Vamos avançando aqui, né? Aqui em relação aos lagos, né? São formados quando algum obstáculo impede o curso das águas dos rios, né? Como nós vimos lá anteriormente, né? Existiam lá a questão dos rios dos meandros, dos rios meândricos, porém o rio mudou a sua estrutura. Aquele meandro ficou abandonado. Aquele meandro ele acabou se tornando um lago. Existe essa origem. Tem a origem dos lagos por chuvas, né? Também é uma origem de lago. E nós temos os lagos de geleiras, né? Que é o derretimento da neve, né? Da neve do topo das montanhas. E essa neve das montanhas acaba formando ali, mais embaixo, uma região de lago, né? A maioria deles são de água doce. A única exceção vai ser o Mar Morto, que nós vamos ver um pouco mais adiante, ok? Só para finalizar aqui uma situação, nós vamos ver em relação, aqui no livro de vocês, na página 40, nós vamos ver em relação à drenagem desse rio, né? A drenagem, vamos dizer, é ainda relacionada ao escoamento dos rios, né? A drenagem dos rios, por exemplo, ela pode ser endorreica, exorreica, criptorreica e arreica. Professor, o que é isso? Endorreica é quando o escoamento se dá diretamente no mar, né? Lembra aqui na estrutura, deixa eu voltar aqui para a estrutura. Essa estrutura aí, quando o rio ele vai desembocar no mar, ele é um rio exorreico, ok? O rio Amazonas, por exemplo, é um rio exorreico. Endorreica é quando o escoamento não atinge o mar, né? Ele vai desembocar, vamos dizer, num lago, vamos dizer assim. Um exemplo clássico disso, aqui no livro de vocês, ele mostra o rio Cooper, na Austrália, que ele vai desembocar no lago Erie, ok? É um exemplo de rio endorreico. Criptorreico é quando esse rio, a drenagem dele, a desembocadura dele é subterrânea, né? Professor, existe isso? Existe, né? Por exemplo, ali na região do Paraná e de São Paulo, no Vale do Ribeira, né? Nós vamos ter uma estrutura criptorreica. E a reica é quando essa bacia, a desembocadura, ela não tem uma desembocadura
definida, não se sabe para onde foi essa água do rio, né? Por exemplo, essa drenagem ela é muito comum em regiões desérticas, né? No deserto do Saara, né? Vamos dizer assim, quando existe escassez de pluviometria, quando não tem muita chuva ou algo do tipo, ok? Gente, o início foi basicamente esse, em relação à estrutura dos rios, em relação à hidrosfera, como nós conhecemos. Existem muito mais coisas que nós vamos observar nas aulas seguintes, mas eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Um forte abraço a todos. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me chamar que eu irei ajudá-los. E no mais é isso. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.